Aleluia, boa noite, igreja. Corpo lindo de Cristo, noiva do Senhor. Boa noite você, querido irmão, precioso internauta que nos assiste neste momento. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo te alcance aí onde você está. E como é bom estarmos diante da presença de Deus, amém? Quantos estão gratos por esse dia, por este culto? Dê um glória a Deus. Aleluia, certamente já abençoados por Deus em meio à ministração dos louvores, em meio ao louvor que nós entoamos, aos louvores que nós entoamos ao Senhor Jesus Cristo, em meio à oração. E hoje culto de casais. Posso ouvir um aleluia dos casais? Eita Deus! Eu posso ouvir um glória a Deus dos solteiros? Aí, glória a Deus! O povo de Deus é feliz e é povo cheio da graça de Deus. Isso que nos anima, nos dá gozo e alegria de estarmos diante da presença de um Deus que é poderoso e que é tremendo. Amém? E que responsabilidade a minha estar aqui para falar para casais que são referências para a minha vida, casais tão bem nutridos, casais tão bem ajustados no Senhor. E estamos aqui neste ofício maravilhoso e certamente esta palavra foi ministrada primeiro ao meu coração e eu faço votos que você, a sua casa, o seu cônjuge, você aqui presente, você que nos assiste nesse momento, possa abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus ministre de igual modo ao teu coração e que esta palavra gere frutos para a glória de Deus. E antes de entrarmos propriamente na palavra, eu já peço a bênção do meu pastor, convido toda a igreja, você querido internauta, que possamos orar juntos nesse momento maravilhoso, a nossa bênção sacerdotal. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio, pela honra de aqui nos reunirmos com a tua concessão para adorar-te, já reunidos, congregados, desenvolvemos os 5 minutos de oração, tivemos a tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora também, Pai, capacita-nos, unge-nos tanto quanto já o fizeste com a tua serva, a presbítera Andriane Gonçalves, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, para nos ministrar tudo aquilo que Deus já colocou em seu coração, e desde já te agradecemos. Em o nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, a igreja confirma? Amém, glória a Deus. Culto de casais, temos um tema, casamento cheio da graça. Como bem colocou a nossa pastora Nayufa em meio aos avisos, um casamento cheio da graça de Deus. E nós, como casais, nós podemos afirmar em Cristo Jesus que nós temos sido bem nutridos como igreja, como crianças, como jovens. Nós temos sido ministrados de forma excelente, porque grande é a fidelidade de Deus neste lugar, onde nós podemos nos assentar à mesa do banquete e certamente nos alegrar com tudo aquilo que Deus tem ministrado deste púlpito a jorrar vida eterna para nós, povo de Deus, povo bem ajustado, e dando um entendimento nesse momento introdutório do casamento cheio da graça. Casamento na perspectiva de Deus, daquele que criou o casamento. Você acompanha na tela, Gênesis 2, 24 diz: por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une. Você pode declarar comigo? E se une. E se une, e se junta, e se liga, e se associa, eita Deus, à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, uma só cama, uma só carteira, uma só mesa. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Esse é o casamento segundo a palavra de Deus. Casamento é a união de casa e mente. Casamento é a aliança voluntária diante de Deus entre duas pessoas de sexo diferente. Casamento é uma sociedade, uma organização de indivíduos de indivíduos autoconscientes. Eu estou naquela vibe do meu pastor, da minha pastora, que nem a letra entende direito, mas o Senhor Deus será glorificado, amém? É uma sociedade, organização de indivíduos autoconscientes que compartilham objetivos em comum.
Casamento é um pacto de fidelidade e de cooperação mútua. É o que a palavra de Deus também nos instrui na tela. Hebreus 13, versículo 4 diz: digno de honra. Você pode declarar? Digno de honra. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, ou seja, sem impurezas, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Você pode declarar para o seu irmão assim: casamento é coisa séria. Casamento é coisa séria. Eita Deus. E o casamento, ele deve ser honrado por todos. Casamento deve ser honrado por todos. E todos, como já diz o meu pastor, não exclui nada e ninguém. Então, eu, lá na minha faculdade, sou casada. Aí, muitas das vezes, o cão vai atinar e vai colocar lá a Jezabel, que não está honrando o seu casamento. Aí você vai fazer o quê? Se posicionar. Porque eu honro o meu matrimônio e eu vou cobrar a honra de todos ao meu redor, porque eu tenho uma aliança, eu tenho um pacto, eu tenho um casamento cheio da graça de Deus. Entendem? Glória a Deus. Casamento deve ser honrado por todos. Aleluia. Casamento cheio da graça. A graça é favor imerecido, é um dom presente de Deus aos homens. Graça também pode ser dito ou um comentário que provoca ou pretende provocar riso, fazer rir ou o ato de se alegrar. Um casamento cheio da graça de Deus é um casal gracioso, cheio da alegria de Deus, cheio da alegria que vem do alto. Esse é o casamento cheio da graça de Deus. E parece-me, eu vou trazer uma referência e uma história bíblica, parece que a gente vai fugir do contexto, mas você vai compreender tudinho. Vocês sabem a motivação que Jesus, qual era a motivação de Jesus quando ele lavou os pés dos seus discípulos? Eu afirmo dizendo que foi a graça. Você crê comigo? A graça foi a motivação de Deus ter feito aquele ato tão sublime, tão lindo. Deus lavando os pés da sua criação. O santo lavando os pés de pecadores. O rei lavando os pés dos seus súditos. O Senhor dos senhores lavando os pés dos seus servos. Imagine comigo essa cena muito propícia ao dia de hoje, em memória à paixão do nosso Cristo, e com certeza nós estamos ávidos, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e se hoje nós temos vida, e vida com abundância, é porque Ele se fez homem, Ele se fez carne, e levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, glória a Deus. Antes da festa da Páscoa, ele lavou os pés dos seus discípulos. Imagine comigo esta cena, ele tirando ali uma história narrada também recentemente pelo nosso pastor Afrânio, Doutrina Gloriosa. Se você ainda não assistiu, após essa transmissão, arrasta para cima. Culto também de sexta-feira das mulheres, coisa mais linda com a nossa pastora Nayuf. Está tudo aí disponível para a glória do Rei Jesus. Imaginemos, pois, Jesus tirando aquela estorla e se assentando ali aos pés daqueles discípulos, pegando uma toalha. E lá estava André, Felipe, Tomé, João, Pedro. Sim, Pedro que negou a Jesus. E de repente Jesus deparou-se aos pés de Judas. E Jesus sabia quem era Judas, sim ou não? Ele sabia o que ele faria, sim ou não? E aí Jesus olhou para Judas e disse assim: não, o seu pé eu não vou lavar, porque eu sei da intenção do teu coração. Foi isso que aconteceu? De forma nenhuma. Ele foi lá e lavou os pés de Judas.
Oh, glória a Deus. Em João 13, 12 a 14, diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Versículo 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizes bem, porque eu o sou. 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Isso é graça, isso é favor, isso é honra, meus amados. Digno de honra é o nosso matrimônio diante de Deus. E quantas vezes nós, cônjuges, sabemos o que deve ser feito e negligenciamos tal ato? Quantos de nós, podendo fazer um pouco mais para alegrar o nosso cônjuge ou para suavizar o dia deles, nos abstemos de estar ali abençoando? Eita Deus maravilhoso. Um casamento cheio da graça, ele não age olho por olho, dente por dente, amém? Ele age diante da graça de Deus, diante do favor de Deus. Ah, não falou comigo, eu também não vou falar. Não me deu bom dia, eu também não vou dar bom dia, não. Isso é casamento segundo o mundo. Eu cresci num lar assim. E o Senhor sabe o quanto eu fui tratada dentro do meu relacionamento. Tá aí meu marido que não me deixa jamais mentir diante de Deus. E nem da igreja gloriosa dele. Eu fui criada num lar em que, se houvesse alguma divergência, a gente passava semanas sem se falar, não é, meu marido? A gente só vivia, só existia. E eu levei essa carga para o meu casamento. Mas aí eu conheci a graça de Deus que jorrava deste púlpito. A palavra de Deus que ensina-nos como se comportar dentro de um casamento cheio da graça. E meu marido, com tanta paciência, soube me acolher e dividir os fardos. E hoje é glorioso para a glória de Deus. Deus é maravilhoso. Mais bem-aventurado, mais feliz é dar do que receber. Está escrito em Atos 20, 35. Lembre-se que quando você faz pelo seu irmão, quando você faz pelo seu cônjuge, é você o mais abençoado. É você que está sendo mais beneficiado, porque é melhor dar do que receber. E se eu me disponho a lavar os pés do meu cônjuge, entenda o lavar pé. Pode ser literal? Pode. Eu posso lá, meu irmão, meu amor, me ajuda aqui com um pé de cura, faz uma massagem, faz aqui lixa o meu pé. Pode. Cada um serve como quer. Mas entenda também o lavar, de que forma que eu posso te ajudar hoje? Como eu posso fazer para suavizar o seu dia? O que você quer comer hoje de diferente? Onde nós podemos ir juntos para fazer um passeio? Isso é casamento cheio da graça. E quando eu me disponho a lavar os pés do meu cônjuge, eu também estou sendo beneficiada. Você pode dizer amém? Quando eu me disponho a lavar os pés dos meus irmãos, a servi-los em amor, com alegria, eu estou beneficiando a mim mesma. Afinal, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu estou junto a vocês nesse propósito lindo e glorioso. Eu geralmente, eu sempre estou junto ao Senhor, louvando ao Pai, e quando algum ministro coloca algum louvor novo, eu pego aquela letra e eu escrevo, apunho e vou entendendo, sabe, frase por frase, o que o compositor quis dizer ali, aonde ele se inspirou, em que versículo. E eu quero trazer aqui para vocês a canção muito conhecida por nós, Corpo e Família. Todos conhecem? E eu gostaria que, se na graça de Deus, você pudesse examinar cada palavrinha, cada
cada frase para que você possa ter um entendimento maior. Isso se chama adoração com entendimento. É você adorar a Deus sabendo verdadeiramente aquilo que você está expressando e buscar construir e edificar aquilo na sua vida. Então vamos lá? Diz aqui: somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Isso é graça, irmãos. É favor de Deus para as nossas vidas. E compreender isso na prática é a coisa mais linda que Deus deixou para nós. É um casamento cheio da graça de Deus. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que possamos escolher sair do ordinário, sabe, do trivial, para vivermos o sobrenatural de Deus, para experimentarmos o extraordinário de Deus. Irmãos, casamento é uma coisa divina. E só entende verdadeiramente o que é casamento quem é servo de Deus. O mundo não conheceu o amor de Deus. Ele veio para os seus e os seus não quiseram. O amor está disponível para nós, povo de Deus. Deus é maravilhoso. Você pode dizer para o seu irmão assim: seja cheio da graça de Deus. Vire-se para o outro, diga: seja cheio da graça de Deus. Agora erga assim suas mãos lá no alto. Repita assim comigo: Deus, usa-me como agente da tua graça. Mais uma vez: Deus, usa-me como agente da tua graça. Aleluia. Que possamos viver esse extraordinário de Deus. Um casamento cheio da graça, do favor, da bondade, da fidelidade de Deus. Só um casamento cheio da graça sabe dar valor. Ambos entendem o valor da honra. Romanos 13, de 7 a 8. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Versículo 8. A ninguém, repita comigo, ninguém, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. A ninguém, eita Deus, fiqueis devendo coisa alguma, exceto, salvo o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Afinal, como nós falamos no início, o casamento é uma aliança, é uma sociedade, e toda sociedade tem sua prestação de contas. Então, você pretenso ao casamento, você jovem, que talvez fique irritado quando a mamãe diz: vai sair com quem? Que horas vai chegar? Se você acha que a mamãe é chata, você não está preparado para o casamento. Vocês concordam comigo, casados? Casamento tem prestação de contas. E às vezes, o nosso digníssimo ou a nossa digníssima esposa, segundo os maridos, poderiam falar que talvez as esposas fossem mais exigentes até do que suas mamães.
Eita Deus! Mas isso é glorioso. E o que seria prestação de contas? Na prática, é você responder perguntas difíceis sobre os seus atos sem estresse. Declare comigo, sem estresse. É você responder perguntas difíceis dos seus atos sem estresses. Por exemplo, se o seu patrão chega com você e diga assim, fulano, você está chegando atrasado. Poxa, eu quero lhe pedir perdão, eu vou me policiar, vou sair mais cedo de casa, o Uber está atrasando mesmo, mas eu quero aqui me dispor e eu vou buscar melhoria nisso. Agora vamos inverter o personagem. Se essa pessoa que falou, a sua esposa, chegou com você assim, você está atrasado, meu amor. Você é chata, você já vem de novo com tudo isso. Tu não sabe o que eu passei, quantos Ubers cancelaram, ou se eu peguei trânsito. Às vezes a honra fica lá fora. E aquele que está aqui lado a lado contigo na peleja, na luta, a gente responde de qualquer jeito. A honra, o meu matrimônio, o meu casamento é digno de honra. Que nós possamos ter zelo e cuidado da maneira como nós temos tratado aquele que está ali ombro a ombro com o nosso cônjuge. A serenidade de um marido cristão cheio da graça. Você chegou atrasado, meu amor, me perdoe. Meu celular descarregou. Sem estresse, irmão, só fiz uma pergunta. Você já viu aquela que você lança uma pergunta, a pessoa vem... Tramontina! Eu só fiz uma pergunta. A metralhadora. O chicote. Eu só fiz uma pergunta. Então é sem estresse. Estou chegando atrasada, meu irmão. Meu celular descarregou. Não deu para pedir Uber. O carro, o pneu furou. É sem estresse. É um casamento cheio da graça de Deus. E isso faz toda a diferença na vida, no dia a dia, na nossa rotina. Trazer leveza aos nossos dias. Isso é maravilhoso. Só diante da presença de Deus. É sobre tratar o seu cônjuge com dignidade. Sejamos prudentes no agir, no falar. Eu amo a passagem de Provérbios 8:12, se você quiser acompanhar. Eu deixei tudo aí na tela para vocês, mas se quiser também abrir a palavra, fiquem à vontade. Você está na casa do Pai. Provérbios 8:12 diz assim: eu, a sabedoria, habito, eu moro com a prudência e disponho, ou seja, disponho de conhecimentos e de conselho. Olha essa lindeza. Versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Você pode declarar isso? Eu os aborreço. O que é que nós aborrecemos? O mal, aborrecemos a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu, serva do Senhor, eu, uma mulher cheia da graça, você, um varão cheio da graça de Deus, aborrece todas essas coisas. Casamento também é aprendizado, irmãos, é uma escola. Onde marido e mulher, vamos fazer aqui a nossa analogia, se matriculam para ser aquilo que nunca foram. Temos aí os nossos recém-casados, nossos filhotes, Késia e Lucas. Estão aí na escola casamento. Estão aprendendo a lidar com o dia a dia, na rotina. Estão aí, como é que você gosta, como é que você não gosta, o que te irrita, o que não te irrita. Aí os mais maduros já não precisam mais ter esse tipo de diálogo, porque já aprenderam só no olhar, já não gostei. Ela já falou ali no olhar dela que ela não gostou. Não é assim, casados? Casamento é aprendizado, casamento não vem pronto. 1 Coríntios 8, versículo 2 está escrito: se alguém
julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento santo, o conhecimento de Deus, o conhecimento da graça do Pai, é prudência. A prudência é uma virtude que procura evitar as inconveniências e os perigos. É ser cauteloso, é ter calma, é ser sensato. E faço aqui das minhas palavras, as de Paulo, as cartas aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra, declare comigo, boa obra em vós. Eita Deus, há de completá-la até ao dia de Cristo. Estamos em construção, estamos buscando a cada dia mais melhoria. E um casamento cheio da graça é aquela mulher que se dedica para que o seu varão, para que o seu marido seja cada vez mais segundo o coração de Deus e vice-versa. Eu me esforço para que meu marido seja cada vez mais um homem de Deus e ele, de contrapartida, se esforça para me apresentar a Cristo como uma noiva, como uma serva de Deus segundo o coração do Pai. Reflita comigo, quanto tempo uma pessoa, um aluno, se dedica para ser um médico? Ou para ser um mecânico, para ser um engenheiro, um advogado? Quanto tempo um aluno se dedica ao aprendizado para ter uma profissão? Colocamos 4 anos, 6 anos, 8 anos, dependendo da profissão escolhida, amém? Agora, quanto tempo um noivo ou uma noiva dedica-se ao aprendizado para ser um marido e uma esposa segundo o coração de Deus? A vida toda. Todo dia um aprendizado. Estamos em construção. A obra não está completa. Você pode dizer para o seu cônjuge assim: tenha paciência comigo. Agora eu quero ver as mulheres. Fala para o varão assim: tenha paciência comigo. Eita Deus. É todo dia um pouquinho, irmãos. Não existe casamento perfeito. Nós não somos perfeitos. Perfeição só na glória. Tenha calma. Maridos cheios da graça de Deus, alguns conselhos, e a irmã vai passando na tela. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com a amargura. Maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Mulheres cheias da graça de Deus. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Mas aqui procede vergonhosamente. É como podridão nos seus ossos. A mulher graciosa, a mulher cheia da graça de Deus, alcança honra, como os poderosos adquirem riquezas. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Eita Deus. Casamento não vem pronto, irmãos. Nós temos que trabalhar juntos para todos os dias fazer essa aliança viçosa e dar certo para a glória de Deus. O mundo casa para ver, vamos ver o que vai dar, não é assim? Tem quem casa e faz a festa, a coisa mais linda. Não dura 3 dias. Invista no seu casamento. Invista no seu cônjuge. Casamento é uma escola, e quando nós falamos de escola, nós associamos a humildade. Declare comigo, humildade. Só aprende quem é humilde, irmãos.
Eu não sei fazer, mas eu quero aprender. Eu não sei como você gosta, mas eu estou disposto a aprender. Isso é humildade. Me ensina. Eu quero aprender. Casamento cheio da graça. Eu não gosto quando você faz isso. Vou me policiar para não fazer mais. Eu gosto quando você faz isso. Vou fazer mais vezes. Casamento cheio da graça de Deus. O oposto à humildade, arrogância, soberba, orgulho. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não quero nem saber. Casou porque quis. É aquela pessoa toda coisada, né? Que nem o Ed. Que nem o Ed fala. A pessoa toda coisada, só quer playground. E Jó já dizia, tu falas como uma louca mulher. Provérbios 9, de 7 a 9, diz, o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. 8. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreenda o sábio, coisa mais linda. Repreenda o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Um casamento no Senhor, casamento cheio da graça de Deus. Casamento é a escola da humildade. E aí a gente consegue entender porque que lá no Sermão do Monte, da montanha, Jesus iniciou o seu sermão dizendo, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus não iniciou o sermão dizendo, bem-aventurados os que choram, ou bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Poderia? Poderia. Ele é soberano e a ordem é dele. Mas a coisa mais linda, bem-aventurados humildes. Você está disposto a aprender? Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Deus sabia e Deus sabe que antes de tudo se faz necessário um coração humilde. A humildade é a raiz que alimenta todas as virtudes. Você pode repetir comigo? A humildade é a raiz que alimenta todas as virtudes. Só um coração humilde tem um comportamento manso, pacificador e misericordioso. Só os humildes sabem reconhecer o seu erro e estão abertos à mudança. Casamento também é a escola da renúncia. Eu não sei abrir mão da minha vontade, tem que ser do meu jeito, porque eu sou coisada mesmo. Precisa nascer de novo essa criatura. Aí, sendo uma nova criatura, aí a gente está falando da graça de Deus. O nosso jeito é a vontade de Deus. Você pode dizer amém? É renovação da mente, muito bem, crianças ligadas na palavra de Deus. Renovação da mente é transformação. Isso é evangelho, irmãos. Casamento também é a escola do perdão. Tenha disposição em perdoar a qualquer hora e a qualquer momento. Ai, como é difícil, irmãos. Logo eu, né, amor? Perdoar, que foi criada assim, não quer falar comigo? Não fala, só vive, só respira. Lá daqui a algum mês, 2 meses, a gente sentava na mesa, irmãos, a gente nem se olhava, falando da minha adolescência, ainda na casa dos meus pais, amém? Era muito complicado. E eu ficava pensando, será que casamento é isso mesmo?
Porque a gente reflete, né? A gente fica pensando, será que quando eu casar vai ser assim? E eu aprendi que não. De casamento, na graça de Deus, é diferente. É a coisa mais linda que Deus deixou para o ser humano. Nós somos diferentes, temos culturas diferentes, mas um casamento cheio da graça vai requerer de nós humildade, renúncia, perdão e amor. Romanos 12, de 9 a 10, diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Versículo 10. Amai-vos cordialmente, de modo cordial. O que seria? Demonstrando apreço, consideração, com educação e gentileza. Em outras palavras, você tem minha atenção. Eu me importo com você. Um amor cordial. Amai-vos cordialmente. Eu tenho um prazer em te servir, eu tenho um prazer em te ajudar. Você vai ter sempre minha mão estendida, meu ombro sempre vai estar aqui. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Fraternal? Sim. Nós somos amigos, amém? Nós somos família, corpo de Cristo, com amor fraternal. Porque além de cônjuges, nós também somos irmãos em Cristo. Amai-vos com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu poderia citar outros pontos e características inerentes de um casamento cheio da graça, mas o nosso tempo urge. Mas esses são os pilares importantíssimos para que nós, como casados, jamais possamos negligenciar. Você pode repetir comigo: humildade, renúncia, perdão e amor. Você pertence ao casamento, você homem, mulher, você jovem. Busquemos cada vez mais, com mais avidez, a graça de Deus, a presença do Senhor Jesus. E não foi à toa e não foi por acaso que o último versículo da Bíblia, escrito, o Espírito Santo é muito lindo. E deixou para nós em Apocalipse 22, 21, a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Você pode repetir? A graça do Senhor Jesus seja com vós todos. Mais uma vez, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Você recebe isso para a sua vida? Você recebe isso para a sua casa? Você recebe isso para o seu casamento? Então fiquemos de pé para glorificar o nome do Senhor Jesus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Peço que meu pastor